Bom, olá a todos, bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. E hoje nós vamos entrar num cenário que, olha, se repete todos os dias em famílias no mundo inteiro, né? Aquela história de décadas de patrimônio construído com muito suor, muito trabalho, e aí, de repente, tudo isso é desmantelado em questão de meses. Sim, é super comum. Por causa de impostos agressivos, litígios na justiça ou até brigas terríveis entre os próprios herdeiros. Exato. É o famoso ciclo de destruição de riqueza, né? A primeira geração constrói, a segunda usufrui e a terceira acaba destruindo. E o pior é que, na maioria das vezes, sabe, essa destruição nem acontece por má fé de ninguém. É pura falta de arquitetura jurídica mesmo. Falta de planejamento. Falta de estrutura, com certeza. E é exatamente por isso que hoje a gente trouxe um material de base, assim, excepcional. Nós vamos nos aprofundar no dossiê técnico e metodológico da Maria Eduarda Torres. Isso. Ela é uma verdadeira referência, a mentora intelectual dessa metodologia de estruturação patrimonial que a gente vai dissecar hoje. Isso aí. Então, só para alinhar expectativas de quem nos ouve, nós estruturamos essa análise como a parte 1 de uma masterclass técnica em 3 partes. É como se fosse uma sessão de perguntas e respostas bem aprofundada. Uma aula mesmo, né? Voltada para advogados, contadores e, claro, aquelas famílias que querem, entender a mecânica real por trás da proteção de bens. E exatamente. Fugindo totalmente daquelas fórmulas mágicas que a gente vê aos montes na internet. Vamos desempacotar isso tudo, separar o que é ilusão da verdadeira engenharia patrimonial e, bom, qual seria o melhor ponto de partida para limpar esse terreno das ilusões? Olha, a maior barreira para um planejamento bem feito é aquele jargão que as pessoas não entendem direito. E o dossiê da Maria Eduarda ataca isso logo na página 1. A gente precisa desmistificar a própria palavra holding. Ah, sim, porque a impressão que dá, ouvindo o pessoal do mercado financeiro falar, é que holding é uma entidade mística, né? É tipo uma blindagem impenetrável que você compra pronta. Tem essa ideia falsa de que holding é um tipo de empresa. Como se você pudesse ir lá na junta comercial, pegar um formulário e marcar um X num quadradinho escrito holding. E não é nada disso. Peraí, se não é um tipo societário, um tipo de empresa, o que é então? É pura e simplesmente uma função. É uma destinação do patrimônio. Veja bem, no direito brasileiro, você abre uma empresa com uma roupagem jurídica super comum. Geralmente uma sociedade limitada ou uma SA. Uma empresa normal, então. Totalmente normal. O que transforma essa empresa comum numa holding é o objeto social dela, que fica lá definido no CNE, que é a classificação de atividades. O código de atividade. Isso. Então, em vez da empresa fabricar sapato ou vender software, a atividade primária dela é participar do capital de outras empresas ou administrar bens próprios. A casca é comum, mas o motor interno é que muda, entende? Faz todo sentido. Sabe, eu gosto de pensar numa analogia física para visualizar isso. Imagine uma família onde cada pessoa anda na rua com barras de ouro soltas nos bolsos. Nossa, perigoso. Muito. O ouro, nesse caso, seriam os imóveis, o dinheiro, os carros, tudo registrado no nome da pessoa física. Se um deles tropeça, digamos que sofra um processo trabalhista ou um divórcio litigioso, o ouro cai do bolso e fica exposto. Perde tudo, ali mesmo. Um cofre inteligente. As pessoas tiram o ouro dos bolsos, colocam dentro desse galpão com paredes super grossas e, em troca, elas recebem chaves, proporcionais ao que colocaram, claro. Essa analogia do cofre é cirúrgica. E essas chaves que você mencionou, no jargão jurídico, seriam as cotas ou as ações dessa empresa. A pessoa não carrega mais o ouro, ela carrega as chaves. Ela passa a ter a propriedade indireta do patrimônio. Sensacional. E lendo a metodologia da Maria Eduarda Torres, ela divide esses galpões, esses cofres, em 2 categorias principais, né? A holding pura e a holding mista. Sim. E entender a diferença entre elas é crucial para o negócio funcionar direito no Brasil. Então vamos detalhar isso. A holding pura seria aquele galpão onde não acontece absolutamente nada lá dentro, além de guardar as chaves. Exatamente.
A holding pura é uma controladora clássica totalmente passiva. O único objeto social dela é segurar as chaves de outros cofres. Ela não tem operação nenhuma. Nenhuma. Ela participa do capital de outras empresas e só. Não emite nota fiscal de serviço, não vende produto, não tem funcionário operando máquina. É uma estrutura de cúpula, muito usada por grandes grupos para centralizar poder de voto. Entendi. Mas pelo que eu vi no dossiê, a holding pura não é a que resolve a vida da imensa maioria das famílias aqui no Brasil, né? O foco principal da metodologia recai sobre a holding mista. Sem dúvida. A mista é a grande estrela no nosso mercado. E o que ela tem de tão especial? Por que a holding mista domina assim? Porque ela não fica lá só sentada, segurando participações. Ela coloca a mão na massa. A lei brasileira permite que, além de controlar outras empresas, a holding mista exerça atividades comerciais. Ela pode prestar serviços cíveis ou, o que é mais comum, administrar e alugar os bens próprios da família. Ah, o aluguel de imóveis, mas peraí, vamos entender o mecanismo financeiro disso. Por que colocar o aluguel de um imóvel dentro da empresa é melhor do que receber direto na conta da pessoa física? Não rola uma bitributação aí? É justamente o oposto. E esse é um dos maiores atrativos do modelo no Brasil. Pensa no funcionamento prático. Se uma família tem 10 imóveis alugados e recebe tudo no CPF, essa grana soma com o salário e outras rendas e invariavelmente bate no teto da alíquota do imposto de renda. Aqueles 27,5%. Exato. 27,5%. O governo leva mais de um quarto da sua renda de aluguel só de cara. É uma mordida absurda. Muito pesada. Agora, quando você pega esses imóveis e integraliza no capital de uma holding mista, o aluguel passa a ser uma receita da empresa. E aí, essa empresa pode optar pelo regime do lucro presumido. E como ficam as taxas no lucro presumido? A carga total sobre a receita de aluguel, juntando PIS, COFINS, Imposto de Renda Pessoa Jurídica e CSLL, cai para algo entre 11% e 14%, dependendo do município. Nossa! Pois é. A gente está falando de cortar a carga tributária pela metade de forma 100% legal. É uma eficiência colossal. A matemática é imbatível. Mas isso me levanta uma dúvida operacional. Se colocar coisas na holding economiza tanto imposto, por que a família não joga o negócio principal dela lá dentro também? Tipo, se eles têm uma transportadora ou uma indústria, não faz sentido colocar tudo no mesmo galpão? Não, de jeito nenhum. Se você faz isso, você acabou de implodir o seu galpão de segurança. O dossiê da Maria Eduarda é categórico nesse ponto. O princípio número 1 da engenharia societária é o isolamento de risco. Isolamento de risco? Explica melhor. A holding mista é fantástica para alugar os próprios imóveis, porque aluguel é uma atividade de baixíssimo risco. Agora, imagina uma transportadora. Caminhão na rodovia todo dia. Risco de acidente grave, passivo trabalhista imenso, risco ambiental se vazar carga. É muito passivo. As economias, um juiz do trabalho pode penhorar a sua casa para pagar a dívida do caminhão. Nossa, o risco contamina tudo. Contamina. O risco operacional tem que ficar completamente isolado numa outra empresa, bem longe do patrimônio acumulado da família. Misturar os dois é suicídio corporativo. Entendi. Tem que ter uma barreira bem clara. Bom, já pegamos o conceito do galpão, a função dele e o que não colocar lá dentro. Mas tem uma transição muito interessante na metodologia. Ela foca muito no fato de que a segurança não nasce quando o contador gera o número do CNPJ. Ah, sim. Tem um passo preliminar, um checklist documental. Qual é esse primeiro passo real antes de assinar qualquer papel? A gente pode chamar isso de a inspeção da fundação, sabe? Porque não adianta desenhar o prédio mais seguro do mundo se o solo for um pântano. O coração do método da Maria Eduarda Torres é a auditoria prévia. A criação da holding não pode, em hipótese alguma, ser baseada no que o cliente apenas conta de boca. Como assim? O cliente chega e fala o que ele tem? Não. Sim, ele senta e diz, eu tenho 3 fazendas e 2 apartamentos. O profissional que escuta isso e já vai abrindo a empresa está cometendo negligência. A base de tudo é cruzar o que a pessoa diz com a realidade documental fria.
E o marco zero desse checklist é a DIR-PF. A declaração de imposto de renda da pessoa física. Isso, porque ela mostra exatamente como o Estado enxerga aquele patrimônio hoje. E a partir dela, a metodologia exige que o profissional desça ao nível do cartório. Tem que olhar as matrículas dos imóveis e olha, é aqui que a gente encontra o submundo dos documentos. O submundo. O que você quer dizer com isso? É que o Brasil tem uma cultura fortíssima de informalidade imobiliária. É super comum a família ter comprado um terreno lá em 1995 através de um contrato de gaveta. Aquele documento particular de compra e venda que ninguém registra. Esse mesmo. A pessoa pagou, está morando lá há 30 anos, tem a posse, mas juridicamente, para o Estado, o dono ainda é a construtora que faliu lá nos anos 90. Peraí. E se o imóvel não está no nome da pessoa lá no cartório, de papel passado, ela não consegue transferir isso para a holding? Não consegue de jeito nenhum. A integralização de capital exige que a cadeia dominial esteja perfeita. Você não pode transferir para uma empresa um bem que a lei diz que não é seu. E o que acontece se o advogado, o contador, não checar isso antes? O projeto empaca, bate na parede, o cartório devolve o contrato social e a família vai gastar meses, às vezes anos, tentando regularizar inventário antigo, fazendo uso capião, só para conseguir transferir o bem. É um estresse gigante que poderia ser evitado. Mostra a complexidade real da coisa, né? Mas, assim, lendo o dossiê, teve um detalhe no checklist que me deu um nó na cabeça. Qual? Eu entendo auditar a escritura da fazenda, mas por que a Maria Eduarda Torres bate tanto na tecla de analisar a certidão de casamento de quem está abrindo a holding? Por que o governo ou a junta comercial se importa com a vida conjugal de um sócio? Ah, essa é a regra de ouro que muita gente ignora. É o ponto cego onde o direito de família colide de frente com o direito societário. A análise dos pactos antinupciais e certidões de casamento é, inegociável. Tudo por causa de uma barreira chamada artigo 977 do Código Civil. O que diz esse artigo? Ele diz que cônjuges casados no regime da comunhão universal de bens ou no regime da separação obrigatória não podem ser sócios entre si na mesma empresa. Sério? Mas por que o legislador inventou isso? A lógica é bem inteligente, na verdade. Pensa num casal em comunhão universal. Todo o patrimônio deles, do passado e do futuro, formam uma única massa indivisível. Não tem o dinheiro dela e o dinheiro dele. É tudo um bolo só nosso. É um patrimônio único. Então, se eles abrem uma limitada juntos, e o marido entra com 50% do capital e a esposa com os outros 50%, com que dinheiro eles estão entrando? Se o bolo é um só, a existência de dois sócios ali é uma ficção. Ah, faz sentido. O legislador bloqueou para evitar empresa de fachada. Exatamente. Evitar que casais criassem empresas fictícias para blindar bens de forma fraudulenta, fingindo que tinham dois sócios quando na verdade só tinha uma vontade e um cofre. Fascinante. Mas e se a família ignorar isso? Se ninguém auditar o casamento e eles conseguirem registrar a empresa na junta? Aí o projeto nasce como um castelo de cartas. Se esse casal for registrado como sócio, a empresa é irregular desde o dia 1. Se no futuro um credor aparecer ou se um herdeiro de outro casamento quiser brigar, eles têm a munição perfeita. Eles anulam a empresa? Anulam. Eles chegam para o juiz e falam: essa holding violou o artigo 977. O juiz desconsidera a empresa, o patrimônio volta para a pessoa física e fica totalmente exposto de novo. A blindagem falha miseravelmente porque ninguém leu uma certidão de casamento. Uau! Construiu o prédio num pântano, literalmente. Bom, mas assumindo que os documentos estão todos limpos e o solo está firme. O próximo passo do método é escolher a armadura jurídica. Isso, a engenharia societária. A gente entra naquele grande debate técnico. Formato limitada, a LTDA, ou a sociedade anônima, a SA de capital fechado. Como é que se decide isso na prática? O critério de desempate, quase sempre, é a complexidade do grupo familiar e o volume do patrimônio. A LTDA é o feijão com arroz que funciona. Ela é regida por um contrato social, dividida em cotas e tem um foco muito grande nas pessoas, o que a gente chama de intuitus personae. Ou seja, as regras protegem a relação de confiança entre aqueles familiares. Exato.
Para a grande maioria das famílias no Brasil, a LTDA é perfeita. É mais barata, tem menos burocracia, não exige ficar publicando balanço em jornal e amarra super bem quem pode entrar e sair. Certo. Mas e quando a gente está lidando com um império de verdade? Digamos, uma família de terceira geração, com 30 primos, filiais, cada um com um interesse diferente. A limitada não racha sob essa pressão? Racha, porque a pessoalidade, aquela confiança, se perde num grupo tão grande. Aí entra a SA de capital fechado. Ela é regida por um estatuto baseada na Lei 6.404. O foco da SA não são as pessoas, é o capital. E qual a grande vantagem tática da SA nesse cenário? É que ela permite criar classes diferentes de ações. Você pode ter ações ordinárias, que dão direito a voto e decidem os rumos da empresa, e ações preferenciais, que não votam em nada, mas dão prioridade na hora de receber os lucros, os dividendos. Dá para acomodar o primo que só quer o dinheiro e o primo que quer administrar o negócio. Perfeito, é isso mesmo. E além disso, tem ferramentas muito fortes na lei das SA para limitar a circulação dessas ações, impedindo que pessoas de fora comprem pedaços da empresa da família. Legal. E só para não deixar passar um ponto moderno que o dossiê da Maria Eduarda levanta. E para quem está construindo tudo sozinho? A figura da SLU? A Sociedade Limitada Unipessoal. Nossa, isso foi a salvação de um problema histórico ridículo que a gente tinha. Antes, a lei exigia pelo menos 2 pessoas para abrir uma LTDA. Sabe o que acontecia? A pessoa colocava um laranja com 1%. Exatamente. O empresário dava 1% das cotas para a esposa ou para um funcionário só para cumprir a lei. A SLU acabou com essa hipocrisia. Hoje, uma pessoa física sozinha pode abrir sua holding, transferir seus bens e ter a proteção do CNPJ sem arrastar ninguém junto. É uma ferramenta muito útil. Bom, agora a gente precisa encarar o que eu gosto de chamar de a barreira psicológica de $1 milhão. Qual seria? É o medo da perda de controle. Porque pensa bem, o objetivo do planejamento é, em grande parte, transferir o patrimônio para a próxima geração em vida, para evitar o inventário lá na frente. O patriarca ou a matriarca passa 40 anos construindo tudo, aí abre a holding e doa, digamos, 99% das cotas para os filhos. Ao fazer isso, essa pessoa não está simplesmente entregando o volante do próprio império. Como convencer alguém a deixar de ser o dono de tudo da noite para o dia? Pois é. Esse é o medo mais profundo do ser humano. O medo de perder relevância, de ficar à mercê dos outros. Mas é aqui que a mecânica da holding brilha. Na engenharia societária, o poder não é medido por quantas cotas você tem no seu nome. Não. Não. O poder é determinado pelas regras do jogo que você escreve no contrato social. É a mágica do quórum. Peraí, você está me dizendo que alguém com 1% do capital pode mandar mais do que quem tem 99%? Totalmente. Funciona assim. O patriarca doa as cotas para os filhos, sim, mas lá no contrato social, ele é nomeado o administrador vitalício da holding. E usando as regras de quórum de deliberação do Código Civil, o advogado escreve que, para provar qualquer coisa importante, vender um imóvel, destituir o administrador, pegar um empréstimo, precisa do voto de, sei lá, 75% ou até 100% do capital. Ah, entendi a jogada. Se o patriarca amarra o direito de voto a ele mesmo, através de um usufruto, ou retendo uma pequena porcentagem com poder de veto, os filhos não conseguem fazer nada. Eles têm as cotas no papel, mas não têm os votos para mudar nada sem o pai. Exato. É uma separação genial. O patriarca não é mais o dono econômico perante o Estado, o que já resolve o problema sucessório tributário de um futuro inventário, mas ele é o dono absoluto da caneta política. Ele resolve a sucessão sem largar o volante. Fantástico. Mas aí a gente resolve o Estado e os credores. Só que isso nos leva para o outro grande desafio, que é o fator humano. A governança familiar, né? Exatamente. Porque construir um cofre blindado contra o mundo lá fora é só metade da batalha. O que acontece quando o inimigo, a ameaça, está sentada na mesa de jantar da família?
A holding não serve só para otimizar imposto, ela atua como um para-choque contra a irracionalidade emocional das pessoas. O dossiê dedica muita atenção a evitar o pior pesadelo do direito de família, que é o condomínio forçado. Condomínio forçado. Vamos materializar isso para quem nos ouve. Como isso acontece na vida real sem uma holding? Pensa num inventário tradicional. O pai falece e deixa uma fazenda maravilhosa para os 3 filhos. O inventário corre, paga-se os impostos caríssimos e o juiz entrega a fazenda para os 3. Agora, cada um é dono de 1/3 indivisível daquela terra. Eles estão num condomínio forçado. E por que isso é um pesadelo? Porque pessoas são diferentes. O filho mais velho é do mercado financeiro, quer vender logo a fazenda para comprar ação. A filha do meio tem apego emocional, quer criar cavalo lá. E o filho mais novo, que está apertado de grana, quer lotear a fazenda inteira para vender terreno. São 3 motoristas tentando ir para 3 cidades diferentes no mesmo carro. E o carro não sai do lugar. Como a terra é indivisível e eles não se entendem, a briga vai parar na justiça, numa ação chamada extinção de condomínio. O juiz simplesmente olha aquilo e diz: já que vocês não se resolvem, a fazenda vai a leilão judicial. E aí, frequentemente, é arrematada pela metade do preço. Nossa, o patrimônio da vida inteira pulverizado por uma briga de ego. Exato, porque tijolo não se divide e as relações humanas são frágeis. Tá, e como o galpão da holding muda essa física da briga? Primeiro, ele transforma tijolos em cotas. Os filhos não herdam mais um pedaço de terra. Eles herdam cotas de uma empresa que é dona da terra. E cotas são números perfeitamente divisíveis. Mas o grande antídoto da governança são os instrumentos anexos, os acordos de sócios e os pactos parasociais. Esse acordo não é só um manualzinho de boas maneiras, né? Ele tem força de lei. Força total de lei. É a constituição privada da família. Esse acordo é assinado enquanto os pais estão vivos e está todo mundo em paz. Ele prevê regras matemáticas e inflexíveis para os cenários de guerra. Por exemplo, se aquele irmão quiser sair e vender a parte dele, ele não pode vender para um estranho. Tem um direito de preferência rígido. Ele é obrigado a oferecer para os irmãos primeiro. Mas aí entra a briga do preço. Ele acha que a parte dele vale 10 milhões e a irmã acha que vale 2. Mas o acordo de sócio já resolveu isso lá atrás. O documento já diz qual vai ser a métrica de avaliação da empresa, tipo múltiplos de fluxo de caixa feitos por auditoria independente. A regra já está posta. E mais, o acordo pode estipular que qualquer briga não vai para a justiça comum, vai para uma câmara de mediação e arbitragem. Rápido e sigiloso. É isso. A governança tira a emoção dramática e coloca um fluxograma racional no lugar. Sabe que é quase como assinar um acordo pré-nupcial entre irmãos. Você estabelece todas as regras do divórcio societário enquanto está todo mundo feliz se amando. É a melhor definição. E é isso que diferencia uma papelada qualquer de uma holding que realmente perpetua o legado. Bom, antes da gente encerrar essa primeira etapa, eu queria deixar um pensamento provocativo aqui na mesa, com base na jurisprudência que analisamos hoje. Vamos lá. Pensa bem, nós vimos como a fundação é crítica, as certidões de casamento, a DRI-PF. Fique imaginando quantas holdings perfeitas estão rodando hoje no Brasil que foram abertas sem essa auditoria rigorosa, ou que ignoraram o artigo 977, ou que deixaram a governança familiar frouxa. Muitas, inúmeras. Sabe, essas estruturas não são proteções, são verdadeiros relógios-bomba. Estão lá, operando, só esperando um credor esperto ou um herdeiro insatisfeito olhar para o passado, achar a falha e implodir tudo nos tribunais. Um sistema que a família jurava que era inquebrável, mas que na verdade não passava de uma ilusão de segurança. O tempo não cicatriza esses erros jurídicos graves. É uma reflexão muito dura, mas extremamente necessária. Com certeza. E esse é o tipo de detalhe que nos faz continuar destrinchando essas metodologias. A engenharia que a gente explorou hoje construiu o galpão, blindou as paredes e definiu as regras do jogo. Mas tem um motor que ainda não ligamos, a ferramenta que faz a sucessão acontecer sem o inventário. No próximo episódio desta Masterclass de Maria Eduarda Torres, vamos entrar no coração da holding, as cláusulas de usufruto e o planejamento sucessório para evitar o inventário. Não perca a parte 2. Imagina a seguinte situação.
Um patriarca passa, sei lá, 40 anos da vida dele construindo um império do zero. Uhum. O clássico cenário de quem faz a própria fortuna. Isso, ele acumula empresas, imóveis, muito dinheiro no banco. E aí, preocupado com o futuro, ele contrata os advogados mais caros da cidade. Ele cria uma holding familiar, assina contratos complexos e distribui o patrimônio no papel super certo de que blindou a esposa e os filhos contra qualquer problema. Ele vai dormir tranquilo. E acha que o problema está resolvido para sempre, né? Exatamente. Só que anos depois, ele falece e no dia seguinte ao funeral, a viúva dele, a mulher com quem ele dividiu a vida inteira, é simplesmente despejada da própria casa pelos enteados. E o pior de tudo, Com o aval da justiça. com o aval absoluto e incontestável da justiça. Tudo dentro da lei. Nossa, é o tipo de situação que faz qualquer pessoa repensar completamente o que significa ter segurança jurídica de verdade. A gente tem essa crença de que um contrato assinado é tipo um escudo impenetrável. Sim, a gente confia cegamente no papel. Pois é. A assinatura traz essa falsa sensação de que a realidade, a partir daquele momento, obedece só à tinta da caneta. Mas a grande verdade é que o papel aceita qualquer coisa. O tribunal não. Nem um pouco. E é com esse baita choque de realidade que damos as boas-vindas a quem nos escuta à segunda parte da sessão de perguntas e respostas da Masterclass de Maria Eduarda Torres. Na nossa análise aprofundada de hoje, a missão é bem clara, vital e, honestamente, um pouco assustadora. Com certeza. Vamos descer para as trincheiras hoje. E analisar como essa teoria do planejamento sucessório esbarra na bagunça caótica que é a vida real. Nosso objetivo principal aqui é descobrir como evitar que uma holding familiar seja implodida e anulada em um tribunal. O que podemos chamar de o verdadeiro coração da sucessão. E olha, os materiais que estamos cruzando hoje são densos, viu? Muito reveladores. Temos acórdãos impressionantes do STJ, o nosso Superior Tribunal de Justiça, as regras implacáveis do Código Civil. Implacáveis mesmo. Sim, e claro, as transcrições de áudio com as teses fantásticas da própria metodologia da Maria Eduarda Torres. O grande alerta que já fica escancarado logo de cara nessas fontes é que um contrato de holding, que parece perfeitamente desenhado ali no ar-condicionado do escritório de um advogado, pode virar um verdadeiro relógio-bomba, prontinho para explodir no pior momento possível, se a matemática e a psicologia da família forem ignoradas. É o famoso barato que sai caro, ou melhor, o planejamento que destrói em vez de proteger. Exato. Pelas nossas anotações da Masterclass, para blindar o patrimônio contra credores e crises, primeiro é preciso blindar a família contra ela mesma. Tudo começa com a matemática da sucessão. Sem dúvida. A causalidade aqui é fascinante. A fundação de qualquer planejamento sustentável está numa engenharia jurídica muito, mas muito específica. Uma engenharia que tenta equilibrar a transferência de riqueza com a manutenção do poder. E as fontes detalham de forma magistral essa mecânica da doação de cotas com reserva de usufruto vitalício. Tá, vamos desempacotar isso porque, para quem olha de fora, soa quase como um truque de mágica. Como é que um patriarca transfere a propriedade da empresa para os filhos e ainda assim continua mandando em absolutamente tudo? É uma excelente provocação. Tipo, como o juiz não olha para isso e diz, olha, isso é fraude, você só fingiu que doou? Não é fraude porque tanto o direito empresarial quanto o civil permitem você separar a titularidade econômica do controle político da empresa. O mecanismo é mais ou menos assim. O fundador transfere a chamada propriedade nua das cotas para os herdeiros. Tá. No papel, os filhos passam a ser os donos do capital. Só que no mesmo ato, o doador reserva para ele o usufruto vitalício daquelas cotas. Para eu visualizar melhor essa tal de propriedade nua, seria tipo se eu passasse a escritura da minha fazenda para o meu filho, mas eu continuasse com a chave da porteira, o trator e o direito exclusivo de plantar e vender toda a soja até o último dia da minha vida. Analogia perfeita. Então ele é dono do papel, mas o papel não serve para nada enquanto eu respirar. Isso mesmo. Ele tem a nua propriedade, que é a propriedade despida dos poderes de uso e gozo. Quem retém o proveito é o patriarca.
Mas a grande sacada societária, a cereja do bolo, vai além do usufruto. O fundador geralmente retém uma porcentagem mínima das cotas no nome dele. Digamos, apenas 1%. 1%? Mas espera aí, pela lógica comum, um sócio com 1% não decide nem a cor da parede do escritório. Exato. Mas na holding, esse 1% é o que dita as regras. Mas como isso se sustenta? Através da inteligência das regras societárias. Lá nos artigos 1061 e seguintes do Código Civil, você cria um contrato implacável. Você coloca cláusulas que exigem quórums superqualificados. Ah, entendi. Então, o fundador coloca lá que qualquer decisão importante, vender um imóvel, pegar empréstimo, demitir o diretor, exige a aprovação de 100% do capital social. Nossa, então, sem a concordância daquele 1% dele, a empresa paralisa? Fica totalmente engessada. A empresa não respira. É assim que ele mantém as rédeas firmes até o fim da vida, mesmo tendo doado 99%. Caramba! Ok, então o patriarca montou esse castelo perfeito. Ele tem o controle absoluto. Mas aí entra a matemática implacável que as notas da Maria Eduarda Torres destacam. Vamos usar a analogia do bolo da sucessão. Boa, o bolo ilustra bem. Se a gente pensar no patrimônio da vida inteira como um bolo gigante, a lei brasileira já diz que metade desse bolo tem dono garantido, certo? Certo. A famosa legítima. Isso, a legítima, que é 50% do patrimônio para os herdeiros necessários, tipo filhos e cônjuge. O patriarca não pode tocar nessa metade. Ele só tem os outros 50% para dispor livremente. Exatamente. E é nesse limite intransponível que a preferência afetiva cria as maiores armadilhas que a gente vê no tribunal. Tá, então o que acontece se esse patriarca usar toda essa estrutura sofisticada de holding para dar a maior fatia do bolo para o filho favorito? Aquele que trabalha com ele na empresa todo dia. E deixa o outro filho que, sei lá, sumiu no mundo e não liga para a família, só com umas migalhas. Digamos que ele doe 80% para o favorito. Aí o bicho pega. O direito brasileiro responde a isso com um conceito bem duro chamado doação inoficiosa, que está lá no artigo 549 do Código Civil. Doação inoficiosa. Isso. Se o patriarca invade a legítima, ou seja, se ele doa mais do que os 50% livres que ele tinha no momento exato da doação, essa parcela que passou do limite é nula de pleno direito. Nula. Não é só tipo, vamos fazer um acordo? Não. Não é anulável, não tem conversa. É nula. É como se juridicamente nunca tivesse acontecido. Nossa, e como a justiça conserta essa bagunça na prática? Através de um mecanismo chamado colação. Quando o patriarca morre e o inventário abre, a lei obriga a fazer um acerto de contas. O herdeiro prejudicado levanta a mão e aponta o excesso. Aí o juiz manda devolver aquele valor a mais para a mesa de partilha. É quase como um aspirador de pó jurídico gigante sugando o patrimônio de volta para o inventário, destruindo o planejamento. Isso me leva a um dos acórdãos mais impressionantes que a metodologia cita, o recurso especial 1.321.998 do STJ. Esse caso é emblemático. Sim, porque o patriarca geralmente pensa, eu vou doar 80% para o meu filho preferido hoje, o outro não vai notar ou não vai querer arrumar briga agora. Vão passar uns 20 anos, o tempo apaga tudo e a prescrição me salva. O que é fascinante aqui é entender por que essa tese do esquecimento falha miseravelmente. O STJ foi taxativo nesse caso. A nulidade por fraude à legítima simplesmente não prescreve. Não tem prazo de validade. Nenhum. O raciocínio da STJ é que proteger a legítima não é briguinha de irmão, é regra de ordem pública. O Estado faz questão de garantir que herdeiros necessários sejam respeitados. Isso é gigantesco. Quer dizer que não importa quanto tempo passe. Pode passar 1, 2 décadas. A ideia de que o tempo cura a ferida jurídica é ilusão. Como é nulidade absoluta, não tem prazo decadencial ou prescricional. No momento da morte, o relógio bomba explode, trava a holding com auditoria e o patrimônio volta. Fica a lição brutal sobre a matemática, então. Mas vamos supor que quem nos escuta é super prudente, acertou a conta, respeitou os 50% da legítima milimetricamente, tudo dividido igual. Mas aí tem um problema prático. Qual? Ele conhece as peças que tem em casa. O filho é um gastador compulsivo, quebra todas as empresas que abre.
O outro tá num casamento super tóxico à beira do divórcio. Se a matemática tá certa, o patriarca pode simplesmente trancar esse dinheiro nas cotas da holding para proteger os filhos deles mesmos. A teoria jurídica diz que sim. E aí a gente entra no famoso tripé de proteção do artigo 1911 do Código Civil. O escudo triplo: inalienabilidade, empenhorabilidade e incomunicabilidade. Como isso opera no mundo real? Bom, a inalienabilidade significa que o herdeiro não pode vender, não pode doar, nem dar a cota em garantia. Fica chumbado na família. A empenhorabilidade blinda contra credores. Se o filho gastador fizer uma dívida milionária, o banco não pode encostar na parte dele da holding. E a incomunicabilidade seria a blindagem conjugal, certo? Se aquele filho do casamento conturbado separar, o ex-cônjuge não leva um único centavo da empresa. Exato. Na teoria, é uma proteção fantástica. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque, pensando na lógica macro do Estado, o Estado detesta dinheiro congelado. O capitalismo precisa que as coisas circulem. Eu posso simplesmente carimbar essas 3 cláusulas no papel, engessar tudo e o juiz vai aceitar sorrindo. E aí que o balde de água fria cai na cabeça do planejador amador. Ah, eu sabia. Pois é, não basta carimbar documento e dormir. O artigo 1848 do Código Civil é bem claro. Para impor essas restrições pesadas na legítima, naqueles 50% sagrados, o patriarca tem obrigação de declarar uma justa causa real e documentada. Tá, mas o que é uma justa causa para os tribunais? Porque se eu escrevo num papel, tô trancando dinheiro porque meu filho gasta muito com carro esportivo, me parece muito subjetivo. O tribunal aceita isso? De jeito nenhum. O tribunal não engole capricho de pai controlador. A lógica estatal é que o direito de propriedade é a regra, a restrição é a exceção. Para justificar essa exceção, a causa tem que ser real, provada e contemporânea. Dá um exemplo pra gente. O que o tribunal derruba e o que ele aceita. Vamos lá. O tribunal derruba fácil uma cláusula que diz: imponho inalienabilidade para proteger da inexperiência do meu filho. Muito vago. Agora, se o texto disser: imponho restrição porque meu filho é diagnosticado com prodigalidade, tem 3 empresas falidas e 20 execuções fiscais. E o pai anexa os laudos. Aí a conversa muda. Exato. Aí tem base material inquestionável. Mas escrever só que o filho não tem juízo não se sustenta no tribunal. Se a justa causa for fraca, o herdeiro contesta depois da morte do pai e o juiz simplesmente rasga as cláusulas. A blindagem derrete. E os credores fazem a festa. O que nos puxa direto para a parte mais visceral dessas fontes. Quando a teoria bonitinha do papel colide em alta velocidade com a vida real. Vamos dissecar aquele caso que eu mencionei na abertura? O caso do despejo da viúva. Esse caso é uma tragédia de planejamento. É o recurso especial 1.315.606. Para quem nos escuta, a narrativa da Calafrios. Um patriarca ricaço cria a holding para fugir de inventário, ele pega a nua propriedade de todos os imóveis e doa para os filhos do primeiro casamento. E retém o usufruto vitalício, como a gente explicou lá atrás. Perfeito. Ele continua morando na mansão com a nova esposa, na cabeça dele, plano infalível. E ele tem certeza absoluta que quando ele faltar, a esposa está protegida pelo direito real de habitação, que é aquilo de a viúva ter o direito de continuar na casa do casal até o fim da vida. Só que, mais uma vez, ele esqueceu de combinar com a matemática da lei. O STJ mostrou a frieza do relógio jurídico. Para ter direito real de habitação, tem um requisito básico. O imóvel precisa pertencer ao falecido no milissegundo da morte. Mas não pertencia mais a ele. Não. Anos antes, ele transferiu a nua propriedade para os filhos do primeiro casamento. Ele não era dono, era só usufrutuário. E qual é a regra de ouro do usufruto? É um direito personalíssimo que se extingue, na mesma hora em que a pessoa morre. Peraí, então no exato milissegundo que o coração do cara parou, a esposa que estava segurando a mão dele no hospital virou uma invasora na própria casa? Tecnicamente, sim. O usufruto evaporou. A propriedade que era nua virou propriedade plena dos filhos de forma imediata. O imóvel nem passa por inventário. O Estado não pode forçar os filhos a abrigar a viúva no imóvel que já era deles há anos. Então,
O que tudo isso significa na prática? Significa que a mulher foi legalmente despejada pelos enteados. Uma estratégia para proteger patrimônio gerou a desproteção imediata da mulher que ele amava. Um relógio-bomba criado pelo próprio amadorismo. E tem outro caso no STJ com um dilema moral gigantesco. O recurso especial 1.708.951. O caso da doação remuneratória. Conta esse pra gente. É o choque entre a gratidão e a barreira da legítima. Era uma bisavó muito debilitada no fim da vida. Uma bisneta assumiu tudo, cuidou, deu amor, gastou o próprio tempo. A bisavó, como gratidão, transferiu o único imóvel para essa bisneta como doação remuneratória. Uma espécie de pagamento disfarçado pelos cuidados. Exato. A bisneta trabalhou, prestou um serviço que custaria fortunas com enfermeiros. Onde está o crime em pagar uma dívida de gratidão no fim da vida? Moralmente, o seu ponto é irretocável. Mas o STJ olha a lei, não a emoção. O tribunal decidiu que a doação remuneratória não pode, sob nenhuma hipótese, burlar os 50% dos herdeiros necessários. Caramba! E qual foi a justificativa deles para essa frieza? Eles entendem que, por mais valor moral que o cuidado tenha, ainda é, na essência, um ato gratuito de dispor de patrimônio. Se eles abrem essa brecha, amanhã qualquer um doa 100% dos bens para um terceiro, alegando os serviços prestados e zera a herança dos filhos. A matemática vence a moralidade de novo. A doação foi anulada no que passou de 50%. Mas até agora a gente viu a lei protegendo os filhos de pais injustos, a lei protegendo enteados contra viúvas. A minha última dúvida crucial é: a lei protege o doador dele mesmo? Como assim? Sei lá, digamos que amanhã eu tenho um surto de desapego budista ou sofra pressão de um filho ganancioso e decida transferir 100% de tudo que eu tenho para holding. Dou todas as cotas sem reservar nada para mim e decido ir morar numa barraca. A lei me impede? Impede. O Código Civil traz a proibição da doação universal, lá no artigo 548. Se conectarmos isso à figura maior, a lei diz que é absolutamente nula a doação de todos os bens sem reserva de parte ou de renda suficiente para você sobreviver. E se eu fizer de livre e espontânea vontade o cartório carimbar? Continua sendo nulo. O Estado não quer que você se reduza à miséria, seja por generosidade ou coação familiar, porque adivinha para quem sobra a conta se você ficar na miséria. Para o SUS e para assistência social. Exato, para o Estado. É a regra do mínimo existencial. O patriarca não pode doar tudo sem provar que tem outros bens para se sustentar ou garantir um usufruto que renda a dividendos fartos. Se não garantir o sustento com dignidade, a justiça derruba a estrutura inteira, independentemente do consentimento dos filhos. Nossa, a quantidade de detalhes é vertiginosa. E isso resume a lição brutal da nossa análise de hoje para nossa audiência. Se você invade a legítima, é nulo e não tem prescrição que salve. Se você impõe cláusulas restritivas sem provar justa causa com laudos, o juiz quebra a blindagem. Se não calcula o cronômetro do usufruto, a sua viúva vai parar na rua. A engenharia tem que ser milimétrica. O papel aceita tudo, né? Mas o tribunal não perdoa amadorismo, e o preço é o patrimônio de uma vida inteira. E isso me leva a uma reflexão final super provocativa sobre o que vimos hoje. Criar uma holding familiar não é só abrir um CNPJ e assinar contrato. É um ato profundo de coragem psicológica. É confrontar a sua própria mortalidade. É você pegar a anatomia real da sua família, com as brigas, os filhos gastadores, as rivalidades secretas, e botar isso num papel com valor legal. Exige uma honestidade absurda de admitir quem precisa de proteção e quem, na primeira chance, despejaria a viúva no dia seguinte ao enterro. É um mapeamento jurídico da alma da família, não é só planilha financeira. Perfeito. Agora que entendemos como proteger a família no papel, no próximo e último episódio da Masterclass de Maria Eduarda Torres, vamos falar de dinheiro, a estratégia tributária para economizar milhões e os erros que fazem a Receita Federal derrubar a sua holding. Não percam a parte 3. Na medicina,
Um raio-x de um osso quebrado é bem preto no branco, sabe? Com certeza, é bem direto. Exato. A chapa mostra aquela linha irregular. O médico aponta e, tipo, o diagnóstico é absoluto. Mas quando o assunto é proteger patrimônio, Aí a história muda completamente. muda mesmo. De repente, esse raio-x fica totalmente nebuloso. Olá e bem-vindos a mais uma análise aprofundada. O nosso objetivo hoje é bem grandioso. É o clímax da nossa jornada, né? Isso aí. Esta é a terceira e última parte da nossa série baseada na Masterclass Técnica de Maria Eduarda Torres. E o foco agora é o crivo implacável dos tribunais brasileiros. A gente vai entrar de cabeça no que a autora chama de xadrez tributário. Pois é, precisamos desvendar por que aquela ideia tão vendida por aí de que uma holding familiar é um escudo mágico de proteção, porque isso pode ser, na verdade, uma ilusão perigosa. O que é fascinante aqui é que a justiça brasileira desenvolveu uma visão de raio-x muito particular. Os tribunais não se contentam mais em ler a capa do contrato assinado no cartório, sabe? Eles querem ver a substância. Exatamente. Para desconstruir essa ideia da blindagem impenetrável, nós vamos analisar acórdãos recentes e decisivos do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal de Justiça de São Paulo e do CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Tudo isso guiado pelas notas detalhadas do dossiê Torres. E o mais curioso de tudo isso é que os problemas começam muito antes da holding cometer qualquer erro operando no mercado. A armadilha nasce no instante zero. No instante zero. No momento em que o fundador decide preencher essa empresa recém-criada com o próprio patrimônio, seja transferindo fazendas, imóveis, participações. É o que o dossiê chama de dilema da integralização. E a transição desse patrimônio da pessoa física para a pessoa jurídica embute uma armadilha matemática brutal. É algo que pouca gente presta atenção. Certo. E como funciona isso na prática? Então, a legislação brasileira permite que essa transferência de bens seja feita de duas formas. Ou a pessoa usa o valor de mercado atualizado, ou ela usa o chamado valor histórico. Que é aquele valor antigo que está lá na declaração de imposto de renda, né? Isso. Aquele valor que não muda há anos. Bom, vamos colocar isso no mundo real para ficar bem palpável para quem nos ouve. Imagine alguém que comprou um terreno na Avenida Faria Lima, lá em São Paulo, no início dos anos 80. Uma mina de ouro. Exato. Naquela época, o terreno custou o equivalente ao preço de um carro popular de hoje. Mas, décadas depois, com a valorização explosiva da região, esse mesmo pedaço de terra vale, tipo, 50 milhões de reais. E aí entra o instinto humano, né? Claro, o instinto imediato é fugir do imposto. Se a lei permite transferir o imóvel para a holding pelo valor daquele carro popular antigo, sem pagar imposto de renda sobre o ganho de capital na entrada, por que alguém escolheria atualizar o valor e pagar o imposto milionário antecipadamente? Parece uma escolha óbvia, mas a resposta está num detalhe técnico que o dossiê chama de o escudo de 88, que é, na verdade, a Lei 7.713 de 88. O famoso artigo 18, certo? Exatamente. Esse artigo 18 oferece benefícios fiscais e isenções gigantescas que podem chegar a 100% para imóveis adquiridos por pessoas físicas antes de 1988. Espera, vamos traduzir essa mecânica para quem está acompanhando a nossa imersão. Se o dono original do terreno decidir vender a propriedade hoje por 50 milhões de reais, mas na pessoa física, ele pega esse escudo de 88 e basicamente zera o imposto. Ou zera ou reduz drasticamente o imposto sobre aquele lucro absurdo que ele teve. A grande questão é que esse escudo é um benefício exclusivo e intransferível do cidadão, da pessoa física. Ah, entendi. Então o imposto na pessoa física seria irrisório. Mas o cenário muda completamente quando o dono decide abrir uma holding. Muda totalmente. Porque aí ele pega esse terreno e integraliza no capital da empresa nova, pelo valor histórico, pelo preço do tal carro popular. Ao fazer isso, o fundador simplesmente joga o escudo de 88 no lixo. Porque o CNPJ é uma entidade que acabou de nascer. A empresa não existia na década de 80. Perfeito. Logo, ela não tem direito ao benefício histórico de isenção. A jurisprudência confirma exatamente essa leitura. Então a holding recebe o terreno contabilizado por uma miséria, e aí digamos que alguns anos depois a família decide vender o imóvel através da empresa pelos mesmos 50 milhões. É aí que a bomba relógio explode.
Como a holding não possui a isenção histórica, ela vai pagar a alíquota corporativa cheia sobre todo o ganho de capital. Estamos falando de milhões de reais em impostos. Milhões que simplesmente não existiriam se a venda tivesse ocorrido na pessoa física, né? Ou se a integralização tivesse sido calculada com uma visão de longo prazo. Exato. A lição aqui é dura. A tentativa de gerar uma economia imediata na largada cria uma armadilha que destrói a liquidez da família no futuro. Mas vamos assumir que a família foi super bem assessorada e acertou essa matemática inicial. O CNPJ está criado e o imposto foi estrategicamente calculado. Aí a gente passa para o segundo nível do problema. Pois é, o problema é que a armadilha deixa de ser matemática e passa a ser puramente comportamental. O que acontece quando os donos não conseguem separar o bolso próprio do caixa da empresa no dia a dia? A consequência direta é a queda imediata da blindagem patrimonial. O Código Civil brasileiro possui um mecanismo muito forte no artigo 50. Aquele que trata da desconsideração da personalidade jurídica. Esse mesmo. E o grande gatilho que faz um juiz acionar esse artigo é a chamada confusão patrimonial. A famosa promiscuidade financeira. É aquele cenário em que a pessoa cria uma estrutura corporativa complexa, mas no fim de semana passa o cartão de crédito da holding para pagar a escola dos netos. Ou a reforma da casa de praia. A ração do cachorro. Sabe, a imagem que me vem à cabeça ouvindo isso é a de um adolescente usando um bigode falso e um RG falsificado para tentar entrar numa balada. Essa analogia é maravilhosa. Porque assim, quando o segurança descobre, ele não rasga o documento de plástico e deixa o adolescente entrar. Ele barra a pessoa real que está ali na frente dele. Criar uma holding só para esconder dinheiro pessoal parece a mesma coisa. O juiz não vai prender o bigode falso. Ele arranca a fantasia, né? O juiz não vai se importar com o CNPJ. Ele vai direto em quem está por trás operando. O raciocínio do magistrado é cristalino nessa hora. Se os próprios sócios não respeitam a independência financeira da empresa, a justiça também não tem a menor obrigação de respeitar essa linha imaginária na hora de cobrar uma dívida. O tribunal simplesmente afasta o CNPJ e atinge os bens pessoais. E, pelo que as fontes mostram, os juízes estão agindo com uma velocidade impressionante quando detectam a má-fé. Muito rápido mesmo. O dossiê Torres traz o caso Alcir Fragoso, do Tribunal de Justiça de São Paulo, que ilustra isso perfeitamente. Esse é o agravo de instrumento 2147295, certo? O que exatamente aconteceu na linha do tempo desse processo que irritou tanto o tribunal? Foi um timing absurdo. Um devedor estava sendo procurado pela justiça e finalmente foi citado oficialmente para pagar uma dívida. Apenas 4 dias após receber essa citação, ele e a esposa constituíram uma holding familiar. 4 dias? Sério? 4 dias. E eles transferiram todos os imóveis que possuíam para o nome dessa nova empresa. É quase um deboche com um sistema de cobrança. Mas, eu preciso fazer uma pergunta meio incômoda aqui. Abrir uma empresa e transferir bens para ela não é um direito legal de qualquer cidadão? Como a justiça prova que isso é uma fraude e não apenas um movimento natural de negócios? É uma ótima pergunta. A justiça analisa o contexto todo, o que no direito a gente chama de fraude à execução. O timing escancarado de 4 dias deixou claro o intuito de esvaziamento patrimonial. O objetivo era claramente lesar credores pré-existentes. Exato. Diante disso, o Tribunal de Justiça de São Paulo aplicou a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Inversa? Como assim? Normalmente, a justiça atinge o sócio pelas dívidas da empresa. Na desconsideração inversa, a justiça permitiu que o credor invadisse a holding e penhorasse os imóveis da empresa para quitar as dívidas da pessoa física do fundador. Nossa. Então o recado é bem claro. A autonomia patrimonial é um privilégio, reservado exclusivamente a quem atua de boa fé. O escudo de proteção desaba imediatamente se for usado como esconderijo. A blindagem cai. Agora, esse rigor da justiça não se limita a gastos pessoais no cartão ou tentativas desajeitadas de fugir de cobranças de dívidas menores. Não mesmo. O cenário ganha proporções cinematográficas quando a gente olha para as grandes engenharias financeiras. Sim, e o dossiê nos traz o acórdão do CARF, número 2301005933, que envolveu simplesmente bilhões de reais na venda da marca Ipioca.
Esse caso é fundamental para a gente entender o limite do planejamento tributário no Brasil. É o conceito de planejamento abusivo. Certo. Contextualize essa história pra gente. A família empresária estava com as negociações quase concluídas para vender a Ipioca para um grupo estrangeiro, faltando cerca de 45 dias para a assinatura final. Aos 45 do segundo tempo. Literalmente. Os fundadores decidiram criar fundos de investimento em participações, os FIPs, e fundos de investimento multimercados, FINs. Eles transferiram as cotas da empresa para dentro desses fundos. De modo que quem realizou a venda bilionária no papel não foi a família em si, mas sim o fundo recém-criado. Exatamente essa jogada. Pausa rápida para a gente detalhar isso. O que exatamente é um fundo de investimento em participações na prática e por que a família fez toda essa manobra de última hora? Bom, um FIP é um veículo financeiro coletivo. Ele existe para captar recursos de múltiplos investidores no mercado e comprar participações em diversas empresas, pulverizando riscos. Certo, tem uma função de mercado real. Sim, e o grande atrativo é que, pela legislação federal, os rendimentos decorrentes da alienação de ativos por esses fundos possuem isenção de imposto de renda. Ou, pelo menos, uma carga tributária infinitamente menor se comparada à venda direta feita por pessoas físicas. Isso. A jogada da família foi colocar a Ipioca dentro do FIP para que o lucro bilionário da venda não sofresse a mordida gigantesca do ganho de capital. Mas espera aí, eu vou assumir o papel de advogado do diabo agora. Se a legislação federal diz com todas as letras que fundos de investimento têm esse tratamento tributário favorável, por que a família estaria errada? Essa é a grande polêmica. Porque, eles não estão simplesmente lendo o manual de regras do país e usando a lei a favor deles. Onde está o crime se o fundo foi aberto formalmente nos órgãos competentes? A sua dúvida é o cerne do direito tributário moderno. E a resposta reside num conceito letal chamado propósito negocial. O CARF olhou para a operação e não se contentou com o carimbo do papel. Eles foram procurar a tal da substância econômica. Exato. Os conselheiros investigaram a fundo. Um fundo de investimento real, possui múltiplos cotistas, busca ativamente investidores no mercado, tem uma gestão independente, um horizonte de atuação longo. E esses fundos da família não tinham nada disso? Absolutamente nada. Os fundos foram formados unicamente por membros na mesma família, operaram por pouquíssimas semanas e não captaram um único centavo no mercado. Ou seja, eles funcionaram única e exclusivamente como um túnel de papel. Uma ponte temporária construída com um único propósito de fugir da tributação na venda da empresa. O famoso bigode falso em escala de bilhões. Perfeito. Como a forma jurídica não correspondia à realidade econômica, o fisco classificou a manobra como simulação e dolo. A forma jurídica deve sempre seguir a substância. E qual foi a punição final? O julgamento simplesmente desconsiderou a existência do fundo, tratando como uma fraude, e tributou o ganho de capital diretamente nas pessoas físicas dos fundadores. Uau! Se tem cara de manobra, jeito de manobra, a Receita vai tributar como manobra. É um alerta super contundente para quem acredita que desenhar fluxogramas complexos no papel garante alguma segurança. O papel aceita tudo, mas o fisco não. Pois é. Mas, aprofundando um pouco mais a nossa análise, o perigo de uma holding implodir não vem apenas de auditores fiscais ou de credores comerciais agressivos. Esse é um ponto crucial. Às vezes o inimigo está na sala de jantar. O dossiê Torres mostra que algumas das piores bombas relógio vêm de dentro de casa. Elas são plantadas no momento em que a sucessão familiar é desenhada de forma amadora. Porque o planejamento sucessório lida com as fragilidades e os favoritismos humanos, A matemática legal, por outro lado, é implacável e não tolera preferências que ultrapassem os limites da lei. Existe um conceito nas fontes chamado de tese do esquecimento. Acontece muito. Um patriarca quer privilegiar o filho que trabalhou a vida toda na empresa da família em detrimento dos outros herdeiros. É o clássico filho favorito. Então, na hora de distribuir as cotas da holding, ele acaba doando mais patrimônio para esse filho. Só que ele invade a chamada legítima, que é aquela metade do patrimônio que a lei brasileira obriga a ser dividida igualmente entre os herdeiros necessários. E ele faz isso sabendo que está errado. O doador sabe que a matemática está torta. Mas ele aposta que, com o passar das décadas,
o assunto vai esfriar, que o tempo vai apagar o erro e a coisa vai prescrever. Acontece que essa posta no tempo é um erro fatal. O dossiê detalha o recurso especial 1321998 do STJ para desmantelar essa ilusão. O que o tribunal decidiu nesse caso da imprescritibilidade da fraude? O Tribunal Superior pacificou o entendimento de que a nulidade de uma doação inoficiosa, que é o termo técnico para essa doação que invade a cota dos outros herdeiros, não prescreve. Peraí, quer dizer que se o patriarca faz essa divisão desproporcional hoje, o tempo simplesmente não cura o problema. Não importa se passarem 30 anos. O tempo não convalida o vício, em hipótese alguma. Trata-se de uma nulidade absoluta. Um fundador pode criar a holding hoje, distribuir as cotas ferindo a legítima, e a empresa pode prosperar pacificamente por 3 décadas. Mas um dia a conta chega. Chega. No dia em que esse fundador falecer e o inventário for aberto, se um dos herdeiros prejudicados apontar a falha original, a bomba explode. Então o juiz vai lá, pega aquela doação feita 30 anos atrás, Declara a nulidade e desmancha a estrutura da holding, puxando todo aquele patrimônio de volta para a mesa de partilha. Décadas de planejamento caem por terra por ignorar a matemática obrigatória do Código Civil. é impressionante, o passado volta com força total para assombrar a família. E se o caso da doação inoficiosa ilustra o perigo do tempo? O próximo caso do dossiê é uma tragédia humana sobre a colisão de direitos. Esse é um dos casos mais difíceis de ler. Refiro-me ao recurso especial 131506, lá de São Paulo. O famigerado caso do despejo da viúva patrocinado pela própria holding. A precisão técnica dessa decisão do STJ é assustadora justamente pelo impacto social e emocional que ela gera. Conta pra gente como era o cenário familiar antes do processo. O cenário era o seguinte: um patriarca, com filhos de um primeiro casamento, se casa novamente. Na tentativa de evitar futuros litígios de inventário, ele tenta usar o planejamento patrimonial. Uma atitude até louvável ao princípio. Sim, ele doa a nua propriedade da sua mansão, onde ele vive com a atual esposa, para os filhos do primeiro casamento. E para se proteger, ele reserva para si mesmo o usufruto vitalício do imóvel. Espera, vamos traduzir essa mecânica de nua propriedade e usufruto para quem não respira essa linguagem de cartório todos os dias. Se eu entendi bem, doar a nua propriedade é como tipo transferir o documento de um carro de luxo para o nome de um familiar. Isso. Mas eu continuo com a única chave do carro e com o direito exclusivo de dirigir todos os dias até o fim da minha vida. A pessoa lá tem o papel, o título, mas não tem o uso prático. É isso. A leitura é perfeita. No jargão jurídico, a gente diz que ele dividiu os atributos da propriedade. Ele deu o título aos filhos, tornando eles nuproprietários, mas guardou a posse direta, o direito de uso e habitação, para si mesmo através do usufruto. Certo. E na cabeça desse patriarca, o plano parecia a prova de falhas. Ele garantiria a própria moradia até falecer e acreditava que, após a sua morte, a sua segunda esposa estaria automaticamente protegida. Ele confiava no tal do direito real de habitação, que é um mecanismo que impede que a viúva seja expulsa da residência da família. Mas então, o que deu errado? A lei brasileira não garante de forma absoluta o teto da viúva por direito. Como a justiça lidou com essa colisão entre o direito de propriedade dos filhos e a proteção da esposa? A lei garante o direito de habitação, sim, mas ela estabelece requisitos prévios e negociáveis. O STJ analisou a mecânica da doação e apontou um detalhe muito frio e milimétrico da lei. Que detalhe? Para que a viúva tenha direito a continuar morando na casa, o imóvel precisaria pertencer, de fato e de direito, ao falecido no exato momento da morte. A casa precisaria fazer parte da herança dele. Meu Deus! E como ele já tinha doado a nua propriedade lá atrás no papel, o imóvel já não era mais dele. A conclusão é inafastável. A grande característica do usufruto é ser um direito personalíssimo. Ele desaparece no milissegundo em que o usufrutuário falece. Quando o patriarca morreu, o usufruto se extinguiu imediatamente.
E a propriedade plena se consolidou nas mãos dos filhos do primeiro casamento. Naquele exato instante. Como o imóvel já não pertencia ao patriarca, não havia como gerar o direito de habitação para a viúva. Então, o planejamento avançado que deveria organizar a paz familiar acabou criando a base legal perfeita para que os enteados despejassem a madrasta de dentro de casa. Um erro de arquitetura jurídica com consequências totalmente devastadoras. Como isso poderia ter sido prevenido? Com a inclusão de cláusulas específicas de habitação no contrato da holding, por exemplo. Ou se o patriarca tivesse mantido uma pequena fração do imóvel fora da doação. O amadorismo em confiar que a lei resolveria tudo no automático resultou no despejo. Uau! O que nos leva ao ponto de convergência de todos esses estudos de caso. Depois de analisar a matemática tributária falha, a simulação fiscal descoberta pelo CARF, a miopia na sucessão e a tragédia da viúva, o debate atinge uma camada mais filosófica. É o paradoxo psicológico que a Maria Eduarda Torres traz no dossiê. Exato. O dossiê propõe uma reflexão profunda sobre o impacto humano dessa superproteção. Existe um conceito central que questiona a própria tentativa de imortalizar o dinheiro da família. A provocação dela é muito pertinente. Imagine que uma família contrate as mentes mais brilhantes do direito e crie uma holding estruturalmente perfeita, sabe? Um sistema absolutamente blindado contra credores, à prova de falhas sucessórias e protegido contra crises econômicas. Um cofre inquebrável. Isso. A grande pergunta é: o que essa ausência total de risco faz com a psicologia da próxima geração? Levanta o risco de atrofiar o talento da própria família. A resiliência, o ímpeto empreendedor e a capacidade de inovar que o fundador precisou ter para construir aquela fortuna nasceram, na maioria das vezes, da exposição ao risco e à necessidade. Se os herdeiros são colocados dentro de uma redoma de vidro, um ambiente tão excessivamente seguro, onde o fracasso é amortecido por uma estrutura inquebrável, eles perdem a capacidade de navegar em mar aberto. Eles não criam casca. A estrutura protege o dinheiro de forma implacável, mas enfraquece as pessoas que herdarão o dever de administrar esse dinheiro. Retira-se a capacidade de adaptação, né? Herdeiros que nunca enfrentaram a volatilidade do mercado porque a holding os prende num porto seguro artificial, não vão saber o que fazer quando a primeira grande tempestade inevitavelmente chegar. E essa é a mensagem de autoridade com a qual a Masterclass se encerra. O planejamento patrimonial de alto nível, aquele que efetivamente sobrevive ao tempo, não tolera amadorismo. De jeito nenhum. Não se trata de buscar um modelo de contrato genérico na internet e preencher os dados dos herdeiros para criar uma blindagem. Exige-se uma ética rigorosa perante a lei para não cair na simulação, uma precisão cirúrgica na contabilidade tributária e, acima de tudo, uma coragem psicológica brutal de encarar a realidade íntima da própria família sem ilusões de papel. O papel de um planejamento sério é refletir a dinâmica real de quem compõe o núcleo familiar. Entender quem tem aptidão para gerir negócios, quem precisa de limites financeiros e quais atritos estão latentes ali. A ferramenta jurídica só vai espelhar a verdade que a família tiver ousadia de colocar sobre a mesa. Bom, para resumir o nosso percurso de hoje em toda essa série, a holding familiar continua sendo uma das ferramentas de proteção mais brilhantes e sofisticadas que existem. No entanto, ela demanda a substância econômica real, disciplina férrea na separação de contas e respeito absoluto às regras do jogo. O escudo só funciona se for de verdade. Qualquer disfarce, qualquer bigode falso será fatalmente descoberto e arrancado pelas cortes. Verdade. E para deixar um questionamento no ar, para que quem nos acompanha reflita de forma autônoma após o fim deste debate. Qual é o pensamento final? A provocação é a seguinte: nós investigamos inúmeros mecanismos legais para proteger fortunas, desde fundos de investimento até doações e holdings, mas no fim do dia, se as decisões finais de juízes e conselheiros podem anular todos esses contratos, baseando-se na interpretação que eles fazem da intenção invisível ou da substância das operações, será que a verdadeira segurança jurídica existe de fato no papel, ou o planejamento patrimonial estará sempre à mercê de como um tribunal decide ler a história da sua família muitos anos depois? Nossa, é uma provocação que definitivamente tira o sono. O diagnóstico daquele raio-x patrimonial é altamente subjetivo, e a manutenção da saúde dessa estrutura exige atenção constante.
É um xadrez que nunca termina. Queremos agradecer imensamente a companhia de quem nos acompanhou ao longo desta jornada de 3 partes, desbravando esse universo complexo e fascinante do planejamento tributário. Continuem sempre questionando o que parece simples demais. Um grande abraço e até a nossa próxima análise aprofundada.